Se você está começando na área de programação ou pretende entrar, já deve ter se reparado com as seguintes frases: qual faculdade precisa para ser programador? Faculdade é realmente necessário para se tornar um programador? Mas essas perguntas são bem mais difíceis de responder do que parece. No vídeo de hoje, vamos discorrer esse assunto e, ao final, chegar em um denominador comum, onde eu vou trazer a minha visão muito bem embasada de ambos os lados e te falar se compensa ou não fazer. E, ao final, vou te convidar a ter o pensamento crítico, para que assim você possa tomar uma decisão. E, por fim, vamos dar um ponto final nesse assunto. Se você não me conhece, meu nome é Renan. Sou desenvolvedor de software, atualmente trabalho com Java, então vem comigo. Bom, o primeiro mito que eu quero derrubar aqui é: faculdade não vai te tornar um programador. A faculdade não é um curso de programação como todos pensam. O grande questionamento que eu vejo da galera é que geralmente eles entram numa universidade, passam 4 anos e ao final não conseguem ingressar no mercado de trabalho. E também vejo pessoas que querem entrar. Logo, eles buscam uma faculdade como um guia para se tornar um desenvolvedor. E veja só, é bem normal que quando não temos conhecimento em um assunto, nós busquemos um caminho e uma orientação. Faz parte do processo, principalmente porque nos baseamos em outras áreas, como, por exemplo, direito, odontologia, medicina. E aí a gente acaba achando que para ser programador ou a área de programação, TI no geral, segue essa mesma linha de raciocínio. Não dá para ser médico sem fazer a faculdade e ter o CRM. Também não dá para sair por aí advogando sem ter feito direito e possuir a OAB. Então, a gente acaba achando que para ser um programador, a linha de raciocínio é o mesmo. Bom, e a resposta direto para essa pergunta é não, não precisa de faculdade para se tornar um programador. Porém, a faculdade vai te ensinar conceitos e te fornecer uma base bem forte para que você possa se tornar um dev. Isso é fato. Veja só, dentro de uma universidade, seja cursando uma ciência da computação ou análise de sistema, você não vai aprender a programar em Java. Você vai aprender, por exemplo, orientação a objeto. E para isso, vai ser utilizada uma linguagem que possua esse tal paradigma. Ou seja, a maioria das vezes um Java, um C++ e por aí vai, etc e tal. Ou seja, você não vai construir um sistema do zero em Java, muito menos construir um back-end utilizando Java e Spring. Não, o que você vai aprender na faculdade, por exemplo, nesse caso, é programação orientada a objetos, herança, polimorfismo, abstração, tudo nesse segmento. Não vai aprender a programar em Java, no caso. Então, já vai quebrando esse mito que a faculdade é um curso técnico de programação. E eu falo isso, pessoal, com bastante propriedade, pois eu me formei em ciência da computação e hoje, após ter terminado, eu consigo ter uma visão de que eu não precisava de fato ter feito os 4 anos se eu quisesse ser desenvolvedor. Porém, cursar a universidade me deu uma base muito boa para ser dev. E hoje eu aprendo coisas novas muito fáceis, novas linguagens, novos paradigmas, qualquer coisa, pois eu tenho a base muito forte. Por exemplo, tive um semestre inteiro apenas de teoria em banco de dados. Utilizei o BR modelo, depois um semestre inteiro prático, lógica de programações, algoritmo. Então, você acaba percebendo que isso é a base para aprender qualquer linguagem. Tem uma frase de um ex-professor meu de cálculo da época da faculdade que era mais ou menos assim. Ele falava que aprender cálculo não era difícil. O problema é que a gente tinha déficit no conhecimento. Então ele trouxe o exemplo do muro. Imagine que para aprender cálculo seja um muro, você precisa desse muro. E o muro ele é composto por tijolos. Cada tijolo é como se fosse um fundamento da matemática que vai te ajudar a construir o muro, que é o cálculo, no caso. Ele exemplificava que a gente tinha dificuldade para aprender, pois o nosso muro faltava tijolo, que são os fundamentos da matemática para a gente aprender o cálculo. Então, se você parar bem para pensar, dá para trazer essa analogia para o nosso mundo, o mundo da programação. Imagine que para ser um desenvolvedor, você precise desse muro completo. E cada tijolo é o fundamento da programação. Lógica de programação, redes,
que também precisa, lógica de programação estruturada, banco de dados, e por aí vai uma infinidade de fundamentos. Se você vai direto no framework, direto na linguagem de programação, o que acontece é que o seu muro ele vai ficar todo defasado, todo debilitado. Com isso, você vai ter uma grande dificuldade e o seu muro pode cair e você acaba desistindo achando que não é para você, mas não é bem assim. Mas depois de tudo isso que eu falei, você deve estar se perguntando: tá bom, Renan, mas a gente vive na era da informação. Realmente eu preciso entrar na faculdade para ter o conhecimento? Não dá para aprender os fundamentos na internet, visto o tanto de dados? E sim, é verdade, vivemos a era da informação. Porém, tome cuidado, pois hoje temos a falsa sensação de termos um excesso de conteúdo. E a verdade é que sempre teve mais conteúdo do que qualquer pessoa possa consumir. Veja uma biblioteca em 2009, por exemplo. Você vai ver que sempre teve muitos livros, muito conteúdo e no caso não dava para uma pessoa consumir tudo. Hoje em dia, na verdade, temos o excesso de informações passivas. Então, é bem provável que você nem se lembre dos últimos 10 vídeos que acabou de assistir. Por isso, eu sempre recomendo livros, pois existe uma grande diferença entre você comprar um curso na internet, fazer ele, copiando a interface lá de uma plataforma de streamer, seguindo passo a passo que alguém está fazendo em um ambiente controlado, do que de fato você pegar um livro como esse aqui, abrir lá Lambdas e Stream, por exemplo, abrir a sua IDE e começar a desenvolver. Realmente você construir do zero sem ninguém estar te orientando, apenas com o livro e a internet aberta. Só assim você realmente aprende. Enquanto você não montar um sistema do zero e botar ele para rodar, você não é um desenvolvedor. Pegar um livro desse, abrir e implementar é um conhecimento ativo e só assim você aprende. Outra coisa muito boa da grade de uma faculdade é que ela vai acabar te obrigando a você estudar conteúdos que você jamais estudaria por vontade própria. Por exemplo, a parte de infra, de redes, você pode achar que não, mas uma hora ou outra você vai bater de frente com isso em uma aplicação, seja em protocolos, Linux, dessa parte de redes, uma hora ou outra você vai acabar esbarrando. E na faculdade, como eu vi, não vou ter tanta dificuldade de desenrolar, pois eu vou ter tido aquele fundamento necessário e quando eu bater o olho, eu apenas pesquiso e sano o problema. Bom, agora vamos entrar na parte que eu te convido a você ter um pensamento crítico. Eu falei para você que não precisa ter uma faculdade para ser desenvolvedor, mas também falei que uma boa grade vai te orientar até você atingir o seu objetivo. Eu sempre vou recomendar que sim, faça uma faculdade, nem que seja para ter acesso à grade. Porém, o que eu quero que você faça é analise a situação atual da sua vida. Você hoje é uma pessoa um pouco mais velha, está na casa dos 30 anos, talvez não seja tão interessante que você foque na faculdade de primeira. Foque em aprender a programar de fato na internet, dar um jeito, e aí se aplique às vagas. A partir do momento que você já estiver empregado, aí sim você entra em paralelo em uma universidade para poder complementar o seu conhecimento. E eu falo isso porque eu tenho um amigo que começou um pouco tarde, vamos dizer assim, ele começou aos 28 anos. E ele não teve a oportunidade de ter aquela escadinha que a gente conhece, estagiário, depois júnior, pleno, sênior, não. Ele já começou direto como sênior, pois ele já estudava programação, já pegava uns freela, já fazia sistema. Então, quando surgiu a primeira oportunidade para ele, foi direto para sênior. Ele não teve essa oportunidade. E aí, só depois dele já estar trabalhando na área como desenvolvedor, foi que ele entrou numa universidade e aí sim, aprimorou todo o seu conhecimento. Então, você percebe que ele não precisou fazer a faculdade para se tornar dev, ele já foi criando uma experiência anterior e quando surgiu a oportunidade, ele entrou. Só depois que ele foi fazer a faculdade, e para você que é um bem mais jovem, talvez ainda esteja no ensino médio, ou acabou de terminar o ensino médio, está meio perdido, eu recomendo que sim, você entre numa universidade ali para ter acesso à grade, mas não foque no curso em si, achando que no final você vai ser um desenvolvedor. Foi o que eu falei, quebra esse mito. Você vai entrar na universidade, vai estudar, porém vai estudar a linguagem que você quer e o framework dela por fora, utilizando a base que você tem da faculdade. E assim, galera, eu vou ser bem sincero, tenha o papel em mãos, entende? Tem muitas empresas que uma hora ou outra vai cobrar
vai chegar um momento que você sim vai precisar ter um diploma. E assim, por via das dúvidas, tenha o papel, tenha o diploma. Como eu disse, não dê tanta ênfase a isso como se fazer a faculdade vai ser o grande divisor de águas. Não. Porém, você vai ter um melhor fundamento, uma melhor base, vai ter mais facilidade na frente. Se você quer focar na área para entrar como desenvolvedor primeiro, foque, entre e depois faça a universidade para complementar. Mas como eu digo, jamais ache que vai ser isso que vai fazer a diferença. E é isso, se você gostou, deixa o like, comenta aí se faltou alguma coisa, qual a sua visão sobre isso, se você discorda, se você concorda, deixa aí nos comentários, se inscreva, deixa o like e tamo junto, valeu!